Oi gente, eu sou a Nath. Olá amigos, eu sou a Vicky. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje temos um canal novo por aqui, tá? Chamado Abismo do Medo. Foi recomendado pra gente aqui, mano, enquanto a gente tava reagindo a um outro conteúdo aí dos assassinos que vocês já viram e tal. Hoje temos 5 lives perturbadoras, tá? Então eu espero que vocês gostem desse conteúdo diferente. Caso vocês conheçam algo relacionado assim, mano, já comenta aqui embaixo, tá? Exatamente. Se vocês quiserem patrocinar, tem um Live Pix. Lembrando mais uma vez, o link vai estar aqui na descrição, tá bom? Assim como todos os links importantes do nosso canal e da gente, tudo vai estar tudo bonitinho na descrição. E se vocês tiverem recomendações também, deixem nos comentários. Metinha aí, 17 mil inscritos. Sim. Então não sei quando a gente postar esse vídeo, se a gente vai ter batido. Se a gente bateu, então a meta é 18 mil. É isso, bora que bora, hein, galera, mano. Vambora. 20 mil inscritos até o final de abril, se Deus quiser. Atualmente, Amém. os conteúdos ao vivo, mais conhecidos como lives, tomaram conta do nosso dia a dia. Pegar Seja até para o meu cafezinho. entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto você trabalha. Verdade. Porém, nem todas as lives fornecem o tipo Nossa, de entretenimento bicho. que você procura, ou até mesmo nenhum entretenimento. E são essas lives com histórias perturbadoras que você irá ver hoje. Essa daí eu conheço até essa história, mano. Bizarra esse cara aí, vai Nosso tomar no primeiro cu. caso é sobre Stanislav Vai ver. Rishniak, mais conhecido na internet como Stas Replay. Ele era um streamer russo que tinha milhares de fãs nacionais. Então E morreu. tudo isso Ele por era? conta do tipo de conteúdo que ele criava, os famosos desafios. Mas se você está achando que isso é algo normal, e até mesmo no Brasil existem Zóio. canais assim, sabe que você está redondamente enganado. Porque a maioria das coisas Nossa, que o já Zóio fez fazia aquilo? eram Já fez perigosas tudo, apenas para ele miga. mesmo. Porém, o tipo Nunca de assisti conteúdo nenhum que o vídeo Stas dele. costumava Gente, fazer... comenta aqui Nunca embaixo assisti quais nenhum. vídeos do Zóio que vocês querem que a gente traga. Eu também não fui uma pessoa que consumi muitos vídeos dele assim, mas depois que eu conheci o Breno, ele me apresentou alguns vídeos. Então, provavelmente os mais famosos aí eu até já tenho assistido. Mas, amiga, até se trancar dentro do mercado durante a noite o cara já fez. Colocou um negócio pingando dentro do olho, aquele limão, sabe? Então é absurdo Meu assim, Deus. sabe? Então, se vocês Nossa, tiverem não alguma sabia. recomendação, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários, gente. É isso. eram perigosos apenas para ele mesmo. Porém, o tipo de conteúdo que o Stas costumava fazer era conhecido popularmente como trash streaming, um tipo de conteúdo extremamente problemático. onde Botando os criadores fogo, ó. são pagos pelos espectadores para transmitir atos violentos, nojentos e humilhantes ao vivo. Coisas muito pesadas, como enterrar um morador de rua vivo. Ou Nossa, bater em que mulheres isso? fisicamente. E sim, esse tipo de coisa já aconteceu em stream de outros criadores. Mas essas Mano, que coisas isso? bizarras e criminosas ficam atrás do caso revoltante do Stas Replay. Então se prepare. Stanislav Rishniak era um jovem adulto de 30 anos em 2020, na época em que o crime aconteceu. Ele fazia lives em uma rede social russa, onde tinha uma maior interação com o chat. Só que também tinha canais em outros lugares, como o YouTube, onde postava algumas Deve ter partes sido das suas banido. lives. E bom, nessas Você streams vai ver rolavam o que ele praticamente fez. qualquer tipo de coisa que se pode imaginar. E na verdade, até mesmo algumas coisas que você jamais imaginaria que alguém seria tão doente de fazer e compartilhar. Nessas lives, Stas e seu grupo de amigos eram vistos fazendo vários tipos de coisas absurdas. Como por exemplo, em um clipe que tem no YouTube, onde o streamer é visto sentado em cima de uma mulher, batendo no rosto da coitada de maneira bem violenta. E é Mano. claro que eu não vou mostrar esse tipo de coisa aqui no Não, vídeo. gente, calma. Eu conheci uma história desse cara, se foi o que eu tô pensando, mas isso daqui já tá indo, tipo assim, mano, em outros... Além. Não, Além. não que o que ele fez que eu conheço, é que eu não quero falar pra você não pegar o spoiler antes, mas tipo assim, o que ele fez foi o ápice, assim, sabe? Só que, mano, esse iceberg aqui é muito mais profundo, sabe? Tipo isso. Mas por sorte, os amigos do cara decidem deixar de ser Ah, que uns louco, babacas mano. cúmplices e tiram o agressor do quarto. Fora isso, uma das coisas Ele mais queria comuns da continuar live do ali. cara era a zoação, ou melhor dizendo, humilhação pública, que um dos amigos do grupo, o Valentim, costumava sofrer de maneira frequente para a alegria dos espectadores. O Valentim, ao que tudo dava a entender, era um morador de rua que sofria de alcoolismo e outras doenças mentais. Aí pra dar uma de bom amigo, o Nossa, Replay mano. chamou o cara para ficar em sua casa, onde poderia pelo menos ter um teto para dormir. Mas infelizmente o aluguel dessa casa era caro até demais. Pois ao estar lá dentro, Valentim era usado de chacota por todos do grupo, como entretenimento. E se você estiver se perguntando que tipo de coisas eram essas, bom, a pedido dos membros do chat, a vítima era obrigada a comer coisas terríveis e nojentas como urina, era espancado pelos outros do Meu grupo, e algumas Deus. situações ainda piores, que o Ah, mano, para. fizeram começar a sofrer Nossa. ataques de pânico, epilepsia e convulsões. Mas Meu apesar de todas essas Deus, coisas olha serem que extremamente tamanho. terríveis, o ponto principal de tudo isso, e o que de fato foi o maior problema causado por essas lives e pelo Stas, está relacionado a outra pessoa, que no caso é Valentina Grigorieva, de 28 anos. Mano, eu não que também era conhecia chamada isso de com esse Valia cara, pelo esse outro streamer. cara aí, Ao que tudo mano. indica, Valia e Stas tinham uma relação pessoal bem íntima. Tô arrepiada, que podia amiga. ser de amigos coloridos até namorados. E eu digo isso porque em suas lives, o cara podia ser visto beijando várias pessoas além da mulher. Fora
Fora o fato de viver tendo atos de relaxamento leves com outras pessoas ao vivo, ou coisas no mínimo bem sugestiva. Vale era uma personagem recorrente nas lives, aparentemente participando em quase todas elas, sendo que justamente a partir dessas lives, dá pra se ter uma boa noção de que o relacionamento dos dois não era nem um pouco saudável. Se é que dá pra esperar algo saudável vindo desse grupo de amigos, né? Nas gravações, é possível ver que a garota é induzida a beber até ficar completamente fora de si. Isso fora as agressões físicas e verbais que ela sofria, sendo que uma vez ela até mesmo chegou a levar uma pratada na cabeça. E se isso não foi o bastante pra você entender o nível desses caras, a vítima também já teve spray de pimenta espirrado em seus olhos contra a própria vontade. Só que isso tudo se agravou ainda mais no dia 2 de dezembro de 2020, em uma noite gelada que estava nevando bastante. Nesse dia, Stas estava fazendo uma de suas lives no Telegram, normalmente como sempre foi. Se é que dá pra dizer que as lives desse cara eram normais, né? A questão é que normal não era, né? Vai se fuder. Um pouco mais de 700 libras para o streamer e lançou o desafio de que a Valia deveria ser colocada para o lado de fora da casa, apenas com roupas íntimas. E como esse cara é um doente fascinado por dinheiro, Stas nem se preocupou com o bem-estar da garota antes de tirar todas as roupas dela e a jogar para fora contra sua vontade. O problema é que o cara parecia ter se esquecido que lá fora a temperatura estava negativa. Sendo assim, ele só foi checar a situação de Valia algumas horas depois. Horas, amiga. Ele deixou a namorada dele na neve horas, tá? Sobre ela. E foi nesse momento que Stas voltou para dentro, arrastando o corpo da garota no chão. Ela estava do jeito que tinha saído, tirando o fato de que estava inconsciente. Então, o cara checou a respiração da mulher e percebeu que ela não parecia dar sinais de vida, algo que o deixou desesperado e o fez tentar técnicas de reanimação. O problema é que nada disso deu certo, o que finalmente fez o cara perceber que a Valia não iria mais voltar à vida. Aí o streamer fala com seus espectadores. E o cara bebendo e foda-se, ó. E finalmente liga para os médicos. Depois, olha isso, amiga. Em cima do corpo da garota e a coloca em cima do sofá de qualquer jeito para esperar a chegada da ambulância. Isso em live, tá? Que mesmo com tudo isso acontecendo, Stas continua fazendo a sua live normalmente, falando com os espectadores e ouvindo música até a hora em que os médicos chegam. Na verdade, o doente só desliga as câmeras quando um dos paramédicos manda que isso seja feito. O mais revoltante de tudo isso é que aparentemente Valia estava grávida de um filho do Stas, e mesmo sabendo disso, o cara não teve o menor freio em suas ações. E existem duas teorias que tentam explicar o motivo por que o cara cometeu esse crime. A primeira é porque o Stas por si só era muito perturbado mentalmente, sendo praticamente um psicopata que via todos os amigos como uma forma de lucrar cada vez mais. E a segunda coisa é devido à forma com que Valia ganhava dinheiro, já que aparentemente ela vendia o próprio corpo. Depois de toda a repercussão do caso, Stas falou o seguinte: ela realmente queria um relacionamento de verdade, mas eu não poderia ficar com ela, isso porque ela era uma prostituta e eu não posso ter um relacionamento com ela. Mano, olha o cara, zero empatia, psicopata do caralho. Porque, tipo assim, olha o que ele fala depois do que ele fez com a mulher que, tipo assim, mano, ele poderia não amar ela. Dela e fica ali bebendo, igual você falou, fazendo a live conversando. Nossa, sim, ele tava agindo como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, mano, ele poderia não amar ela, mas enfiou a empatia com outro ser humano no cu, né? Porque puta que pariu. Desde o início, o streamer sabia dos sentimentos da garota. Porém, escolheu mantê-la por perto apenas porque era isso que os espectadores queriam. Nas lives, Valia era humilhada e zoada constantemente, sendo chamada de nomes pejorativos por Stas e recebendo agressões físicas a quase todo instante. Por conta desse caso revoltante, o streamer pode pegar até 15 anos de prisão se for condenado por homicídio culposo. E isso porque inicialmente o caso era visto como uma morte por hipotermia, devido a ela ter sido trancada para o lado de fora. Porém, alguns especialistas dizem que um ferimento na cabeça foi a real causa da morte, algo que coincide com o fato dela ter vários hematomas no rosto e hemorragia nos tecidos moles. Segundo um policial, o próprio Stas testemunhou que no dia da tragédia havia batido repetidas vezes na cabeça da vítima. Porém, ele nega que isso tenha sido a causa da morte de Valia, já que a verdadeira causa da morte dela pra ele deve ter sido um derrame, tanto que o cara continuou apelando contra a ordem. Mas um derrame de tanto que o cara bate na cabeça dela, mano. Como assim? Mas atualmente, o streamer já recebeu sua sentença e foi condenado a 6 anos de prisão por infligir ferimentos fortes na garota, que resultaram na morte dela. E essa condenação é simplesmente uma piada, né, galera? E pessoal, antes de continuar, é bom dizer que esse caso do Stas é muito mais fundo do que parece. E a comunidade de trash streaming nem se fala. Por isso, eu dei apenas uma passada por cima comentando das coisas mais importantes do caso. E existem muitas outras coisas que podem ser contadas sobre essas lives perturbadoras e perigosas. Se vocês quiserem saber mais, me falem nos comentários. Louco é a palavra, louco.
E O louco aí, quão depois tomara longe que você iria assiste por também. dinheiro? Uhum. Trabalharia mais de 8 horas por dia, 7 dias por semana em uma rotina de trabalho exaustiva? Bom, essa com certeza é a realidade da maioria das pessoas que precisam lutar para sobreviver. Mas os casos que eu vou te falar dessa vez vão por um caminho totalmente diferente disso. Há pelo menos alguns bons anos, as lives se tornaram uma forma mundial e normal de entretenimento. E junto com isso, também possibilitou que os criadores de conteúdo, conhecidos como streamers, pudessem fazer dinheiro de uma maneira relativamente mais simples, fazendo as coisas que gostam e trabalhando em casa, ou fazendo viagens Nath, pelas ruas Uhum. por diferentes países, como é o caso de streamers de IRLs. E em muitas dessas lives, Ah, o então é criador isso tenta daí, inventar uma forma de IRL. incentivar os seus espectadores Isso, a na doarem rua. tanto dinheiro quanto possível, seja de formas apelativas ou de formas mais simples, como por exemplo, tal doação pode escolher o personagem da próxima partida. Porém, para muitos streamers chineses, o que incentiva os espectadores a doarem é uma coisa chamada roda da recompensa e punição, ou Lá carrossel. vem. E o carrossel costuma ser dividido em múltiplas áreas, que são divididas em 2 tipos de punição e recompensa. Lá na Animo, ó, você reparou, né? É mesmo, Essa lá. plataforma, essa loucura toda. Sendo que os dois afetam diretamente o streamer. E explicando de uma maneira bem simples, existe uma meta de grana que é preciso doar para fazer a roleta girar. Vamos dizer que sejam 100 reais. Então, assim que o streamer recebe esse dinheiro, ele precisará girar a roleta e cumprir com o que caiu lá, tipo dar um tapa em si mesmo. Porém, se alguém doar 500 reais, Meu a Deus. punição ou recompensa será aumentada Deus. pelo número de vezes que a meta foi batida. Então, nesse caso, o streamer Ai, que teria que fazer, por agonia. exemplo, Uhum. 5 vezes a mesma E eu nem coisa, tenho pinto. ou beber 5 vezes É, mais alto. aham. E além de ser algo bem bizarro de se imaginar, esse tipo de coisa também pode ser muito perigoso. E um bom exemplo de como esses desafios podem ser perigosos é o que aconteceu com a senhorita A, que colocou um desses carrosséis em sua live e iria girar sempre que a meta fosse batida. O problema é que em Entendeu? uma dessas lives, a roda acabou caindo em licor, e a mulher teve que beber muito mais álcool do que estava acostumada. Isso Vai porque morrer. a meta tinha sido batida 100 vezes. Meu Só que para piorar ainda Deus, mais, 100 e deixar as coisas mais vezes. hardcore, como diria o Zóio, a mulher encheu a bacia com vinho, Nossa. colocou 2 ovos crus e virou de uma vez só. E aí vocês já sabem, né? Vomitou? O resultado foi catastrófico. Ela caiu no chão depois de alguns minutos com a boca espumando e desmaiou. Nossa, a situação teve foi bastante convulsão. perigosa. O que muitos não sabem é que nos dias anteriores, a senhorita A havia tomado um antibiótico, Puta chamado merda. cefalosporínicos, para um resfriado, sendo que o correto é esperar até 3 dias após terminar o tratamento para consumir bebidas alcoólicas, já que isso pode aumentar a toxicidade do álcool no corpo. E foi exatamente isso que aconteceu. Tá vendo, ó, por que que você não pode tomar álcool aí, mano, quando você tá tomando antibiótico? Eu Exatamente, nunca não paguei pode. pra ver, tipo assim, Deus de me tomar livre. uma bebida alcoólica quando eu tava tomando remédio, assim, mas eu também nunca tinha visto o que seria o efeito que causaria, sabe? Tipo, pra Aham, mim, sim. era tipo assim, ah, mano, não é recomendado, mas, pô, também eu não vai, sei lá, né, Não fazer vai ser uma coisa tão é. grave, né? Mas Tipo, aí, mano, espumando olha pela aí. boca. Aconteceu com ela e acabou custando a sua vida. Porém, além de ser perigoso, Nossa! esses desafios também Ela são muito morreu. nojentos e repulsivos. Como, por exemplo, o streamer Sr. B, que teve que Nossa. comer uma bacia com 200 ovos crus por conta de uma Oh. punição. E ele fez tudo isso de uma só vez, sem sequer parar um eu já tempinho tomei para um pensar ovo em suas cru. decisões de vida. Você Só que gostou? além Eu de falei assim, mano, eu falei assim, vou tomar aqui. Mano, quase eu vomitei. Nossa, que entendeu? nojo, que nojo, que nojo, Nunca que mais. nojo. Só vai ver. Chega, fez assim. Nossa, só a gema inteira, um toletão, mano, descendo pelo. Desceu Coisas redondo, relacionadas- assim, fez. Nossa, credo, credo. a sua vez, sem sequer parar um tempinho para pensar Sem em suas contar que é decisões perigoso, de né, vida. que fala que tem Só uma que além de bactéria. punições relacionadas então. à comida, também tem aqueles que preferem colocar punições relacionadas a castigos físicos. E geralmente essas prendas acabam sendo coisas bobas, como ficar alguns minutos em agachamento e posições militares. E se levar em conta que se a pessoa que estiver fazendo for meio sedentária, pode ser bem torturante se tiver que ficar muito tempo. Mas justamente por esse tipo de punição ser algo comum, um streamer que tinha uma fazenda decidiu fazer algo mais ousado e nojento. E bom, Pouco durante vai as suas pegar o lives, cocô ele costuma ficar deitado no curral dos porcos. Aí sempre que uma meta era batida, ele beijava os coitados dos porcos, que só queriam descansar. E apesar de ter sido bem mal visto por muitas pessoas, ainda assim existiam várias outras que apoiavam o cara em suas punições. E por último, mas não menos importante, eu deixei o mais nojento para o final. Isso porque vocês já devem ter entendido a natureza desses desafios, né? Comer ovos, beber muito vinho e punir a si mesmo fisicamente, essas coisas. Porém, um dos streamers que teve a ascensão mais rápida nesse meio, decidiu que isso ainda não era o bastante. Por isso a punição Nossa, mais pra popular do quê, seu canal cara? era ter que virar de uma vez Meu só uma Deus. mistura que continha 50 baratas, 50 ml de cerveja e meio tubo de Nossa. mostarda. E pelo que dá pra entender, ele toma tudo só num gole pra não ter tempo de se arrepender. Porque algo desse Nossa. nível aí, eu acho que nem o Zóio no dia mais louco ia É. encarar.
Nossa, mano, que nojo. Barata, amiga. Barata a cerveja. Nossa. Se sentindo sem saída e forçado ao limite por todos à sua volta, Eu tô Hadi arrepiada. Sharif Eu tô arrepiada de tanto nojo nesse vídeo, gente. Que tô Amiga, você não tá entendendo. Eu tô aqui grudada na cadeira, eu não consigo nem me movimentar de tanta bonita que eu tô sentindo. Então, amiga, eu tô aqui, assim, ó. mano. Meus tô pelos, travada. assim, da coxa, da perna, do braço, estão todos arrepiados. E até se passar a mão assim, mano, até dói um pouco de tanto arrepiado que eu tô, mano. Nossa. Parece uma pele de galinha, mano. No Facebook, um crime que tinha cometido há poucos minutos atrás. E juntamente com a confissão, veio o aviso de que sua próxima vítima seria a ex-esposa. Puta Que merda. louco. Going through having my ex-wife say I molested my children and all kinds of craziness. Been fighting for custody for 3 years. So, you know, shit has been real crazy. What's up, Oliver? You know about this. Going through it with my ex-wife, blah, blah, blah. So, and start dating somebody new. And she got pregnant. Nossa, mano, lá vai. We got in a fight. First thing she does is threatening that she's going to do the same thing. You're never going to see your kids, blah, blah, blah. Nossa, ele vai matar ela, será? Não sei, amigo. Nossa. Sharif tinha 44 anos e nasceu no estado de Maryland, sendo que em sua vida adulta, ele começou a trabalhar como enfermeiro anestesista certificado e também registrado no Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos. E como parte do seu trabalho, ele ajudava a administrar doses de anestesia para cirurgias e alguns outros procedimentos médicos. A história de Sharif, infelizmente, não é diferente do que muitos casais passam ao redor do mundo, já que por azar ou por escolhas erradas, muitas pessoas acabam se envolvendo com alguém que não é lá uma boa pessoa. E infelizmente, esse era o caso das duas ex do cara, que descobriram muito tarde a índole do homem e tentaram se afastar o máximo possível dele, tentando até mesmo evitar ao máximo possível qualquer contato que seus filhos pudessem ter com esse pai degenerado, o que levou a essa batalha de custódia comentada na live. Family, nothing. Anyway, I just did something crazy, man. I just shot. Nossa. Felt like a dream. Meu Like, I never thought I Deus. would be that guy. Ele confessando em Mesmo live, levado ao mano. limite por pensar que teria que enfrentar outras batalhas judiciais, Sharif comete um crime terrível e confessa em live que finalizou brutalmente a sua ex-namorada grávida, a Meu Tara Deus. Banks. Porém, apesar de ter sido a primeira, Tara não seria a última pessoa que o homem iria tirar a vida. Ah, é que ele falou que Nossa. atrás ali, ó, que I can't go mostrou. to prison. É, so então, a outra menina, né? the person that really É. started my and all of this is Nossa. Ex-esposa, ex-namorada, ó. so she next. Nossa. Meu Deus. Sharif meu trabalhou no Deus. University of Maryland, Capital Region Health, por mais de 3 anos, só que de acordo com os registros judiciais obtidos por alguns jornais, Hadi acabou processando o sistema médico da Universidade de Maryland em janeiro por tê-lo demitido, após ele supostamente ter exposto um outro médico por esconder substâncias ilícitas em seu armário. O processo parecia mencionar que os funcionários se recusaram a trabalhar com Hadi, já que ele ficou marcado como um X9 após ter denunciado o médico, e devido à perda do emprego, Sharif afirmava que tinha sido praticamente forçado a arriscar a própria segurança e o bem-estar ao ter que trabalhar como enfermeiro durante a pandemia. Além disso tudo, as autoridades também revelaram que Sharif tinha vários registros online que falavam sobre a violência doméstica que ele costumava cometer, sendo que o último caso foi registrado em abril de 2020, pouco depois de ter sido emitida uma ordem de paz em seu nome. E caso você não saiba, uma ordem de paz é uma forma de proteção legal para qualquer tipo de pessoa que esteja enfrentando problemas com um indivíduo, incluindo pessoas em um relacionamento amoroso conturbado, um vizinho inconveniente ou qualquer outra pessoa. Tipo aquela coisa de medida distância, né? Maryland. É, Fora medida isso, protetiva. outros 2 casos de violência doméstica foram registrados contra ele em 2018, porém essas acusações foram retiradas mais tarde. E em algumas fotos que circulam pela internet, é possível ver as denúncias feitas pela ex-esposa Wendy, onde são relatados alguns casos como, por exemplo, a falta de cuidado e compromisso que o homem tinha com as filhas, como mandar outras pessoas para pegarem as crianças, ou até mesmo levá-las embora sem avisar a mãe. Além de uma ameaça de morte que o cara fez quando foi cobrar o atraso do pagamento da casa que era dos dois e foi vendida. Fora, é claro, a invasão de propriedade e mais assédios. E como ela mesma diz nos documentos, e segundo testemunho de uma outra ex-namorada, o cara realmente tinha um fácil acesso a armas de fogo, o que honestamente não é de se estranhar, já que o caso aconteceu nos Estados Unidos. Fora que se isso ainda não foi o bastante, ela também relata que o homem era viciado em álcool e substâncias ilícitas, e agredia as crianças e o pequeno cachorro. E apesar de não dar pra saber nossa, quais as é, verdadeiras, mano. depois de tudo que aconteceu, dá pra imaginar um pouco de como o homem era. Mas mesmo assim, a sua ex-namorada deu uma entrevista, e disse que o cara nunca chegou a ser uma ameaça pra ela, ou colocá-la em perigo, sendo que o que os levou a terminar era o fato dele ter alguns problemas internos que lutava diariamente. Agora, voltando para a live daquele dia, Say this to people. Don't play with people's emotions, man. Don't lie on these men. Oh, here's my ex-wife right here.
No final da live, Meu ele parece ver a ex-esposa Deus. saindo pela porta da casa Ele e encerra vai- a live para ir correndo atrás dela. E bom, sem ter muito como se defender, a mulher foi brutalmente eliminada com uma arma. Depois de algum tempo, Nossa, após os mano. tiros, os policiais encontraram os 2 filhos pequenos do cara em seu carro, que estava parado no estacionamento do complexo de apartamentos. Por sorte, eles estavam bem e não viram nenhuma das atrocidades que Sharif tinha feito. E ao que tudo indica, de acordo com as investigações, pouco antes de ir para o condado de Howard finalizar a esposa, Sharif tinha passado na casa da ex-namorada em Baltimore, que fica a 35 quilômetros de distância. Isso porque, lá por volta das 1h30 da tarde, o batalhão de polícia de Baltimore foi até o quarteirão 1500 da rua Marshall por conta de um alarme de segurança que tinha sido acionado. E ao chegar lá, eles perceberam que a porta de trás da casa tinha sido aberta de uma maneira forçada, e que lá dentro tinha o corpo de Tara, uma mulher de 41 anos que estava cheia de ferimentos de bala, sendo que infelizmente ela foi dada como morta na mesma hora, e a câmera de segurança de um dos vizinhos captou todos os tiros que foram Meu efetuados. Deus. Um momento que com certeza foi assustador para todos que estavam por perto. E é claro que muitas coisas na vida do cara parecem ter sido injustas e até cruéis, como o fato dele ter sido demitido por denunciar um médico que estava errado. Porém, é importante saber que o Sharif não tinha fama de ser uma pessoa muito compreensiva Pois e que é. enxergasse os próprios erros, pois apesar de ter vários relatos de abuso contra ele dentro do casamento, o cara pensava que isso era apenas uma obra de uma das amigas da sua ex-esposa, que estava colocando ideias na cabeça da vítima. O cara Meu estava Deus. falando basicamente que a culpa do casamento fracassado foi essa amiga que influenciava sua esposa. A coisa era tão feia que ele até mesmo Perturbado. publicava no Facebook essas opiniões. E nada no mundo justifica as ações desse cara. Nossa, o mais bizarro, ele tá em live, né, ali. Sim, tipo, mano, falando ali, é, a e esposa, daí- na hora que a esposa sai, ele corta, Nossa, mano, sim, mano. E é o tipo de cara, sei lá, mano, que pessoa frustrada com a vida, né? De tipo, Exatamente. nossa, mano. Todos os anos acontecem o CrossFit Games, que são jogos de 4 dias que foram feitos meio que para determinar de uma forma bem nichada quem é o mais apto da Terra, seja lá o que isso signifique, né? Mas Ah, não brincadeiras seria eu, à não. parte, os atletas internacionais participam de vários jogos diferentes e de alta intensidade, que avaliam a aptidão geral da pessoa, como potência, resistência e flexibilidade, algo que acaba sendo muito atrativo para os fanáticos por competição, e reúne uma quantidade impressionante de participantes. E durante uma dessas edições do CrossFit Games, um atleta de CrossFit desapareceu na água durante uma transmissão ao vivo, que cobria as provas que Nossa. estavam acontecendo no México. Lazar Duquette, de 28 anos, foi visto pela última vez a cerca de 100 metros do final da parte de natação de 800 metros em Fort Worth, e como é possível ver em vários vídeos que circulam pela internet, Lazar estava desesperadamente tentando nadar com todas as suas forças para sair da onde Ai, estava. meu Porém, tudo Deus. acabou sendo em vão, já que ele nem mesmo conseguiu sair do lugar e afundou como se algo Nossa. puxasse para baixo. A parte da Meu Deus, natação que era a isso, primeira cara? parte dos Meu jogos Deus, e estava mano. programada para começar bem E cedo no olha o início da salva-vidas manhã. ali, né, Só do que por lado. É, conta pra dessa que- triste nossa, tragédia, mano. toda a competição acabou sendo cancelada. Quando a polícia começou as buscas Como por volta das assim, 8 meu? horas da manhã, o atleta já era uma figura carimbada dos CrossFit Games, tendo competido por vários anos e se firmando na 88ª posição mundial da categoria masculina, sendo o terceiro da Sérvia. E o mais triste disso tudo é que dias antes da sua morte, Lazar se mostrava extremamente animado em participar desse evento. Isso porque, segundo ele mesmo, o CrossFit era a única coisa que ele era bom e que estava trabalhando duro para ficar no mesmo nível dos seus colegas. Em um desses vídeos ele disse: "Eu sei que alguém está trabalhando duro bem ao meu lado, então ele me pressiona muito, tanto mental quanto fisicamente. Por isso eu não posso deixar o meu irmão me vencer." E ele falou isso porque o seu irmão Luca também participava dos desafios do CrossFit Games. Igualzinho O pior ele, de né? toda essa situação Aham, é que na própria live dava para ver um salva-vidas perto de onde o Lazar estava se Então, afogando. Só que sim. o cara ficou apenas parado, sem fazer praticamente nada, como Meu se não Deus. tivesse. Gente, como que a pessoa não percebeu que o cara não tava avançando pra frente, cara? Não. Meu Deus. Amiga, tem umas coisas assim que eu penso que, tipo assim, puta, mano, dava pra evitar, mano. Mas um segundo, amiga, um segundo pode Exatamente. mudar tudo, mano. Também participava dos desafios do CrossFit Games. O pior de toda essa situação é que na própria live dava para ver um salva-vidas perto de onde o Lazar Moscando estava se afogando. salva-vidas, ó. Só que o cara ficou apenas parado, sem fazer praticamente nada, como O se que não que tivesse será que prestando foi, atenção né? nos arredores. Justamente por conta disso, mais ou menos um mês depois da morte do Lazar, Luca veio a É público bizarro, criticar né? a Que ele organização tava do evento, tentando ali pois sair. É, mano, e tipo, alguma coisa no pé deles, puxando, ele, tipo, Olha, por isso que nossa, eu não mano. entro, tá Só vendo? um mês É depois da famoso. morte do Lazar, Monstro. Luca veio a público criticar a organização do evento, pois segundo ele, logo após sair da água, Luca procurou saber a respeito do seu irmão com o É, organizador tipo, do evento, mano. e descobriu que o cara aparentemente já tinha saído da água, algo que foi considerado um erro algumas horas depois. E nas palavras do próprio Luca, o que eu vi depois do vídeo foi que não houveram tentativas de salvar o Lazar. Ele estava lutando e caiu perto de dois voluntários muito despreparados,
amigos, que estavam Imagina na o prancha de desespero remo, dele, amiga, não tipo... viram bem perto da linha de amiga, chegada. olha ele ali, Porém, ó, o sem- preparo dos é. organizadores não para por aí, pois naquela mesma noite, o responsável pelo evento foi até o quarto de Luca, falar sobre fazer algumas homenagens para o falecido. Só que na hora em que Luca respondeu que seria melhor não fazer isso, o organizador falou que não dependia do irmão da vítima. E logo no dia seguinte, as homenagens estavam sendo com feitas. foda-se, Lazar mano. Cook era um jovem que ganhou reconhecimento internacional por sua capacidade de participar no alto nível desses torneios extremos, tendo se classificado para o CrossFit Games todos os anos, desde 2021, e conquistado o 9º lugar na temporada de 2021, o 8º lugar em 2022 e o 9º em 2023, além de ter sido campeão sérvio em 2019. Mas antes de entrar nesse mundo de CrossFit, Lazar jogou polo aquático. E Nossa, ganhou mano, o 6 cara era, campeonatos tipo, nacionais pela sabia Sérvia, nadar, era mostrando que saudável. ele vinha Aham. caminhando para chegar ao topo. Além disso tudo, a morte do atleta também causou uma comoção e uma revolta terrível no X, o finado Twitter, com várias pessoas criticando o profissionalismo do evento, ao colocar nadadores amadores para competir em águas abertas. Além, é claro, do péssimo preparo Pois dos é. salva-vidas, que não pareciam nem saber o que estavam fazendo durante a prova. Tava moscando, É, igual mano, um coçando o otário pinto, ali. né? Nossa, vai tomar no cu. Esse aqui é o tipo de coisa que provavelmente já aconteceu com você. De um belo dia você estar passando vídeos no TikTok, no Shorts ou até mesmo no Facebook e de repente dar de cara com um vídeo provavelmente chinês, que mostra algum tipo de acessório Sempre. que você nem imaginava Eu acho que legal. existia. Eu Mas também acho, mano. Eu gostaria de um dia ir pra China só pra poder ver essa tecnologia. Porque, tipo assim, gente, parece outro mundo. Não parece Nossa. que eles estão aqui no planeta Terra. Tipo assim, Exatamente. eles têm tudo Mano, tem que umas fazer as mulheres coisas por toda eles. bonitona, sabe? Aí ela vai entrando assim, um pós um dia de trabalho. Mano, você olha cada coisa que tem assim. Não, e a casa é um brinco, né? Tem uma poeira no chão, Você fala mano. assim, o que é isso, cara, que tá Aham, acontecendo? parece que. Gente, juro, parece que é aqueles cenários de filme que, tipo assim, é absurdo sim. as casas lá, mano. Eu gosto de ver esses vídeos também. mas que de repente percebeu que precisava urgentemente. Desde mesas que viram estantes e Olha depois se isso! transformam em um carro. E essa parte Olha aqui eu acho que eu que exagerei isso, um pouco. mano. Até coisas simples, como capinhas que protegem o celular na hora do banho. E esse Isso caso é em legal. específico Uhum. aqui tem tudo a ver com isso. Já que a Cooking Store, que é um perfil da Indonésia e faz vídeos desse tipo no TikTok, é o ponto central de toda essa história. A Cooking Store não era um perfil realmente grande, já que ele postava vídeos muito nichados de um tipo bem específico de coisas, que era justamente esses acessórios meio desconhecidos, que incentivavam a querer aquele objeto. seu Joguinhos de rádio, cara. Pokémon, mini máquinas de lavar que servem para panos de chão e por aí vai. E pensando bem, Mini esse máquina. último Ó, é eu quero uma organizado. mini Mas máquina, então, mano. a questão é que de repente, esse pequeno perfil que é focado em vídeos para vender acessórios, começou a fazer algumas lives muito bizarras e preocupantes, Nossa. que acabaram chamando a atenção de muita gente que decidiu seguir o perfil, justamente para ver se conseguiam assistir na hora em que as transmissões começavam. E essas lives costumavam mostrar o que parece ser um jovem adulto coberto de lama, sendo aparentemente forçado a estar ali. Algo realmente muito estranho. Principalmente Nossa. porque em todas as lives, o cara parecia estar desesperado para ir embora, respirando pesadamente e ficando constantemente sem ar. Como é possível ver em algumas gravações que foram Nossa, feitas. parece estar preso, em todas as né? transmissões, o jovem aparenta estar jogado em uma vala rasa, onde precisa ficar deitado para ser gravado. E ele sempre parece estar ali contra a própria vontade, no meio daquele monte de lama. Isso porque muitas pessoas relatam que conseguiam ouvir alguém gritando com ele fora da tela de transmissão, algo que infelizmente não tem como ser verificado. Mas agora eu vou te falar um pouco sobre Meu as teorias, Deus. ou melhor dizendo, a teoria mais aceita desse caso. E isso envolve fetiche e evacuação humana, se é que você me entende. Meu Por isso é bom estar Deus. preparado para o que vem por bosta. aí. E como sempre, Ah, não, mano. Não. Meu Deus. Amiga, não. quando algo pouco explicado e muito misterioso aparece, não demora muito para que várias teorias a respeito do caso sejam feitas. Lá no Reddit. E a mais aceita e Reddit. provável, digamos assim, é que isso tudo é um tipo muito nojento e estranho de fetiche, o famoso sketch. O que é bem possível de ser verdade, Já levando ouvi em conta falar. as formas e a consistência dessa tal lama. Muitas pessoas acreditam que o jovem está jogado em Bem- uma bem fossa líquida, séptica, né? que é para onde Nossa. vão os dejetos de vasos de uma casa que não tem ligação direta com o esgoto da cidade. Basicamente, sendo um buraco protegido no chão para onde vai o cano do vaso. E sim, pode parecer um pouco, ou quem sabe muito bizarro pensar sobre isso. Mas por incrível que pareça, existem pessoas que se sentem excitadas ao ver os atos mais 18 que envolvem fezes. Pois é, e tem gente que gosta de entrar nessas fossas Meu sépticas por vontade Deus. própria, e chegam a pagar por isso. Se vocês quiserem, Olha dá isso pra ali. fazer um vídeo desse maluco. Porém, Mano, é olha bom isso lembrar que apesar de ser estranho Não, para amiga, algumas não, pessoas, não. tem nada de errado, Cheio criminoso de bosta, ou humilhante mano. qualquer tipo de fetiche, desde que todas as partes estejam de acordo com o que vai acontecer. Afinal, não prejudicando Não, pelo amor de ninguém, Deus. você faz o que Isso quiser no seu aí tempo é um- livre. A mano, questão
questão aqui como é esse que, pela fetiche forma com lixo que é a live esse? era conduzida, dava para entender perfeitamente que aquele jovem estava sendo forçado a estar ali, algo que vai contra qualquer moral. Mas também existem mais coisas nessa história. Isso porque, como muitas pessoas dizem, a live não parecia ser realmente uma live. Era mais como se o perfil da Cooking Store tivesse aberto uma live e colocado o celular para transmitir uma outra live, mostrando que a gravação original nem mesmo pertence a esse perfil. E talvez esse tipo de coisa nem fosse para ser transmitido para tanta gente. Por isso, outra teoria bem aceita é de que esse perfil fez tudo isso apenas para ganhar a atenção dos outros, e quem sabe usar isso para vender seus produtos. E bom, a atenção ele definitivamente ganhou, já que vários vídeos foram lotados de comentários, perguntando sobre o que estava acontecendo nas lives. né? Só que o dono do perfil apenas curtiu os comentários e não respondia a ninguém, o que, sendo para o bem ou para o mal, foi uma grande jogada de marketing. Dito isso, é bem possível que a própria Cooking Store tenha contratado um ator para encenar algo bizarro que fosse gerar muita comoção no público. Não sei, Dessa mano. forma, várias pessoas foram por vontade própria seguir Tem o louco pra perfil tudo. para ver quando mais lives fossem feitas. Só que independente do motivo disso, é um fato que o perfil ganhou mais seguidores e relevância, o que obviamente ajuda muito nas vendas dos produtos, que são o foco principal desse perfil. Sendo assim, é possível que tudo não passe de uma simples encenação muito bem feita, para atrair... Mano, vamos lá, ó. Vamos supor que você vai comprar uma Coca-Cola. Você vai comprar a porra da Coca-Cola se a Coca-Cola fizer uma live torturando uma pessoa, gente? Deus me livre, Não gente. entra na minha cabeça que tem gente que, tipo assim, ainda vai seguir pra, tipo assim, vou ver quando que ele vai abrir a próxima live, mano. Isso não Você entra viu na minha que cabeça. ela ganhou muitos seguidores. Você né? viu 70 e Ela- poucos mil, mano, seguidores, cara. clientes de uma maneira orgânica, sem precisar colocar dinheiro em tráfego pago, ou coisas do gênero. E acreditem em mim, as melhores formas de atrair a atenção do ser humano é atrás da raiva e da curiosidade. Se bem que nesse caso aqui eu nem sei se deu certo, mas seguidores o cara conseguiu. Um bom exemplo disso é o que o Chiquinho Scarpa fez muitos anos atrás. E pra quem não sabe, há muitos anos atrás, o ricaço Chiquinho Scarpa começou a divulgar que iria enterrar um carro Bentley, para que quando morresse, fosse enterrado junto com um carro. Isso Olha gerou isso. uma comoção muito grande, com várias pessoas raivosas, querendo comer o cara vivo. Afinal, tinham milhares de pessoas morrendo de fome e o senhor iria enterrar um carro. Só que no dia do enterro do Bentley, algo que estava sendo transmitido ao vivo, o Chiquinho revelou que não iria enterrar carro nenhum, pois na verdade tudo aquilo era uma campanha para incentivar a doação de órgãos. Aí, enquanto era assistido por milhões de pessoas, o ricaço apontou que todas as pessoas acharam um absurdo ele enterrar um bem tão valioso quanto um carro. Porém, essas mesmas pessoas são aquelas que levam algo ainda mais valioso para debaixo da terra, os próprios órgãos. E se você quiser saber o quanto isso deu certo, saiba que a doação de órgãos no Brasil aumentou significativamente após isso. Fala, galera! Boa. Vocês gostariam de ver mais casos do Stas? Me contem nos Ah, comentários. essa última jogada aqui foi até que legal, né? Tipo, pra Legal, incentivar, foi né? Mas, mano, essa foi a única ação boa que teve nesse vídeo. Tá? Porque o de resto é só louco. E que bom, Só né? Que aumentou, louco. porque querendo ou não, isso ajuda a salvar muitas É, pessoas. mano, né, que doa não o seu precisam. órgão aí quando você morrer. Você não vai usar pra nada, mano. Eu não sei você, amiga, mas eu tô com um sentimento estranho depois desse vídeo. Eu também, Sabe, amiga. uma sensação estranha. Eu tipo, também. É porque, cara, mano, porque é o vídeo sem... tem uma energia, uma vibe Sim. pesada. É uma vibe pesadíssima, mano. Tanto que eu até falei pra Vicky assim, gente, antes da gente começar a gravar, eu falei assim, amiga, vamos ver primeiro pra não dar medo mais tarde. Porque Por isso que assim. eu não vejo essas coisas assim no off, sabe? Que as Eu câmeras também possuem não. com isso, Assim, entendeu? mano, eu até que eu assisto, mas tipo assim. É assim, mano, só me arrepiando o tempo inteiro. Mas, mano, o primeiro caso sinistro, eu não conhecia tanto desse streamer aí que acabou matando a própria esposa, né? Tipo assim, eu não sabia que ele fazia essas outras lives torturando essas outras pessoas também, mano, torturando mendigo, sabe? Isso da mulher dele, mano, tipo assim, foi o ápice, mas foi o que eu falei pra vocês, foi só a ponta do iceberg, sabe? Porque a gente viu aqui agora que teve muito mais coisas assim, E que ele sabe? nem detalhou, né? Que ele nem detalhou todas as coisas assim. Imagina, tipo assim, por trás. E, gente, pelo amor de Deus, como tem pessoas, amiga, tipo, como tem pessoas problemáticas Uhum. assistindo ali, pagando pra ele fazer cada coisa. Eu fico parando pra pensar, tipo assim, que bizarro você parar pra pensar que existem pessoas assim. E amiga, se você vê, ó, o primeiro cara e aquela outra mulher também que acabou morrendo lá, foi tipo assim, mano, tudo por dinheiro, entendeu? Simplesmente também aquele outro cara morreu por negligência ali, mano, do salva-vidas, sabe? Que tava despreparado, mano. Nossa, imagina o desespero dele ali Nadar no em lugar que momento, você não mas- conhece, mano, não é brincadeira, cara, não é brincadeira. Por mais que você saiba nadar, porque o cara era atleta, entendeu? Ele não conseguiu sair e, tipo, ele tentando
bagunça, era como se alguma coisa tivesse puxando ele. Puxando e vai saber o que é. Agora, o que também deixou bem agoniante foi esse caso do cara que fez a live lá abrindo e aí, tipo... indo matar a esposa, tipo assim, mano, minutos, segundos antes, amiga. Tendo matado também a namorada, cara, que coisa mais bizarra, frustrado. mano. Gente, mas assim, se vocês quiserem mais vídeos relacionados a esse canal aqui, mano, esse aqui que a gente reagiu são 5 lives perturbadoras, volume 3. Mas eu acho que vai até o 6, se eu não me engano já, mano. Se vocês quiserem os outros vídeos também, só vocês comentarem aqui embaixo, tá? E aí, ou pedirem pelo também, LivePix, tá? Se vocês também ficaram com esse sentimento, assim, de agonia. Igual mano, se você não ficou com agonia, você é psicopata também. Sinto lhe informar, porque não é possível, mano, não é possível. Mas, galera, é isso. Recomendações aqui, hein, gente? Então, espero que tenham gostado. Vamos abrir uma playlist aí de todos os casos criminais envolvendo aí. Vamos deixar tudo na descrição bonitinho para vocês, beleza? Deixa o like, não se esqueça que isso ajuda muito o canal. Tamo junto, até a próxima. Um beijo, galerinha. Tchau. Tchau.